conquistando nações e implacavelmente expandindo seus territórios têm sido sempre um tempo passado favoritos de quem está no poder. Se foram os romanos, gregos ou otomanos, parece que acumulando recursos, nações e da busca de um poderoso legado desempenhado um grande papel na ascensão e queda de seus impérios. Embora hoje em dia já não vemos fronteiras deslocando para trás e para frente tão rapidamente, a arte do imperialismo ainda está vivo e bem. Aqui estão os 15 maiores impérios da história. 15. Império Sassânida. Durante seu período de antiguidade tardia, o Império Sassânida é conhecido por ter sido um dos mais importantes e influentes da Pérsia. Se estendia mais longe para a parte ocidental da Europa, África, China e Índia, que, em seguida, desempenhou um papel significativo no desenvolvimento da cultura medieval europeia e asiática. 14. Império Japonês. Como um membro da Aliança do Eixo, quem poderia esquecer o quão poderoso Império Japonês na Segunda Guerra Mundial? Como o maior império marítimo da história, que durou mais de 7 milhões de quilômetros quadrados e ganhou tal notoriedade que levou bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki além de muitas derrotas a se render e reconstruir o que agora é conhecido como Nipponkoku, o estado do Japão. 13. Império Aquemenida. No século VI, Ciro, o Grande, fundou o primeiro império persa, o Império Aquemênida. Nomeado após o rei Aquêmenes, que durou do Vale do Indo, no leste, na fronteira nordeste da Grécia. É a linha de monarcas que visam unificar as tribos e nacionalidades através do complexo de estradas que eles construíram. 12. Império do Brasil. O Império do Brasil tornou-se a sede do Império Colonial Português, mas foi feita independente pelo filho do rei, que fez-lo como tal. Assim, Pedro I, filho do rei Dom João VI, se tornou o primeiro imperador do Brasil. A restrição da escravidão era um dos destaques desta época, até que foi finalmente abolida em 1888. Embora o filho de Pedro I, Pedro II, foi capaz de manter a paz e a prosperidade econômica, ele não foi capaz de sustentar o reino por si só. Após um reinado de 58 anos, o império não foi capaz de manter-se no golpe de Estado e, eventualmente, caiu devido à falta de apoio. 11. Razidum Califado. Em um período de 24 anos de conquista, os 4 primeiros califas na história do Islã estendeu-se por toda a África do Norte, Oriente Médio, Transoxiana, no Cáucaso, todo o Império Sassânida Persa, mais as ilhas de Chipre, Rhodes, da Grande Corazã, os impérios baixo para o Baixo Rio Indus e para as fronteiras ocidentais para o Oceano Atlântico. Este Império Islâmico desenvolveu e implementou políticas econômicas sistemáticas e estratégias como a Bait al-Mal ou Tesouro Público. 10. Império Português. Também conhecido como Overseas Império Português, foi o primeiro império global da história que se estendeu por quase 6 séculos de 1415 quando Celta foi capturado, até a transferência de Macau em 1999, para a concessão de soberania de Timor-Leste em 2002. Todos os territórios que já foram parte deste império ultramarino agora são uma parte de 53 estados soberanos diferentes. Os avanços na navegação, cartografia e tecnologia permitiu marinheiros marítimos para redescobrir rotas e locais em áreas vizinhas e é tão extensa como circunnavegar o globo. 9. Califado Abássida. O Califado Abássida foi o sucessor do Califado dos Omíadas, que foi fundado em Kufa em 750 d.C. e mais tarde estabeleceu Bagdá como sua capital em 762. Also conhecido como a Época Dourada Islâmica, este período avaliado a capacidade intelectual de seus cidadãos e tem como objetivo maximizar seu pleno potencial. Este califado tornou-se então o centro intelectual para a ciência, a filosofia e a educação. 8. Império Francês Colonial. Estendendo-se por 12 milhões de quilômetros quadrados, este conjunto de territórios estavam sob o domínio francês do século XVII ao final dos anos 1960. Durante os dias 19 do século XX, era a segunda maior do mundo, ao lado do Império Britânico. A conquista da França chegou à África e Sudeste Asiático com a ideia de que as raças superiores têm o direito de civilizar as raças inferiores. 7. Dinastia Yuan. Kublai Khan, o famoso governante no século XI, proclamou oficialmente a dinastia. Considerado o sucessor de ambos o Império Mongol e uma dinastia imperial, o período suportou o mandato do céu. Também chamado de Império do Grande Khan, Kublai Khan conquistou o título de Grande Khan como alguém maior do que os outros Khanates sucessores. 6. Dinastia Qing.
O Jurchen Aizinjior, o clã nordeste da China, fundou a dinastia Qing, que foi a última dinastia imperial na história chinesa. Mesmo que fosse um Manchu levou dinastia, a cultura tornou-se altamente integrada na cultura chinesa. Políticas governamentais típicas foram seguidas ao lado dos queridos trazidos pelo fundador da dinastia. Devido a rebeliões, catástrofes naturais, foram derrotados em guerras contra os reinos ocidentais. 5. Califado Amíada. O segundo dos 4 califados islâmicos, que cobriu mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, tornando-se o maior estado árabe muçulmano na história. Empregava o melhor sistema de administração do mundo, ainda tem de ser visto o 5º maior império contíguo ao período. 4. Império Espanhol. Este império era feito de colônias e territórios na Oceania, Ásia, África, Américas, bem como Europa. Ela encontra sua origem na Era dos Descobrimentos e foi um dos impérios globais iniciais. O pico do poder econômico, bem como política da Espanha, foi alcançado durante esta época. 3. Império Russo. Depois da Rússia czarista, este império é o segundo maior contíguo no mundo em extensão na Europa Oriental, Ásia e América do Norte. Ele existiu entre 1721 até a Revolução Russa de 1917. De acordo com o censo de 1897, existem 125.600 indivíduos. 2. Império Mongol. O Império Mongol Mundial foi criado por Genghis Khan e foi declarado como o governante de todos os surgimentos mongols. Esta unificação das tribos mongóis e turcas no dia moderno Mongólia. Por causa dos avanços, novas tecnologias e produtos diversos, foram criados. 1. Império Britânico. O Império Britânico foi o maior império em massa da Terra, que cobria 33,7 milhões de quilômetros quadrados. Por causa de seu enorme tamanho, é dito que o Sol nunca se põe no Império Britânico, porque se estende por todo o globo para garantir que o Sol estivesse sempre brilhando em, pelo menos, cada um território estrangeiro. Em todo lugar que pertence à coroa, a sua política, linguística e cultura se estende por toda parte.